Você sabe o que é uma variável e por que ela se chama assim? E por que um programa precisa saber se um dado é inteiro, real, caractere ou lógico? Porque é um detalhe simples para quem está começando a programar, mas são justamente esses conceitos que vão aparecer em praticamente todo algoritmo que você for construir. E existe uma ideia simples que pode fazer tudo isso ficar muito mais fácil. Pense na memória do computador como um armário cheio de gavetas. Nesse vídeo você vai entender o que são os quatro tipos primitivos de variáveis, a diferença entre constante e variável, como criar identificadores, como funcionam as expressões operadores, o que significa atribuir um valor a uma variável ou constante, o que é entrada, processamento, saída e como se conectam dentro de um algoritmo. E tudo isso sem usar uma linguagem de programação. Vou começar pelo começo. Os dados. Uma data pode ser apenas um dado, mas quando associamos o significado dela, temos uma informação. Como, por exemplo, 25 de dezembro é apenas um número e letras. Mas quando adicionamos seu significado, que é o Natal, a coisa muda. Aí vira uma informação. Para construir algoritmos, precisamos representar e manipular esses dados de maneira organizada. Vamos falar sobre os quatro tipos de variáveis primitivas. Inteiro representa informações numéricas, números negativos, positivos ou zero. Real representa números que podem ter partes fracionárias. Caractere representa informações formadas por letras, números e caracteres especiais. E lógico, trabalha com duas situações, falso e verdadeiro. Vamos agora falar sobre constante e variável. Uma constante é um dado que não varia durante a execução do algoritmo. Já uma variável pode mudar de valor durante a execução do programa. Exemplo, o valor de π é tratado como uma constante, um número que nunca vai mudar, enquanto o raio depende da circunferência que estamos calculando. Mas se temos várias gavetas, precisamos saber qual é qual. É aí que entram os identificadores, os nomes usados para representar estas informações. O identificador começa com um caractere alfabético, pode ser seguido por outro caractere alfabético ou números, e não deve usar caracteres especiais. Declarar uma variável é basicamente dizer que existe uma gaveta com determinado nome e ela vai armazenar determinado tipo de dados. E uma variável só pode receber valores compatíveis com o tipo que foi definido para ela. Agora vamos colocar os dados para trabalhar. Uma expressão aritmética combinando constantes ou variáveis com operadores aritméticos, podemos fazer operações matemáticas. Mas programas não fazem apenas contas. Eles também precisam comparar informações para tomar decisões. É aqui que entram as expressões lógicas. Os operadores relacionais fazem comparações, e o resultado dessas comparações são sempre lógicos, verdadeiro ou falso. Por exemplo, 10 maior que 5, resultado seria verdadeiro. 3 é maior que 8, resultado seria falso. Agora temos nossas gavetas, temos os tipos, temos as expressões. Falta colocar os valores dentro das gavetas, que são as variáveis. É para isso que usamos a atribuição. O símbolo de atribuição da linguagem de programação é o igual, onde o valor, o resultado da expressão, à direita é armazenado na variável à esquerda. Um exemplo, x igual a 8 mais 12 vai receber o resultado do x. Primeiro calculamos, depois armazenamos o resultado em x. Quando atribuímos um novo valor, o valor anterior é substituído. O algoritmo precisa receber dados para trabalhar e precisa produzir algum resultado. Vamos fazer uma analogia com o processo de fazer um bolo. Os ingredientes são inseridos no recipiente, são processados seguindo uma receita e o resultado é o bolo pronto. Então vamos usar o comando leia para representar a entrada de dados e escreva para representar a saída de dados. Bom, pessoal, para que vocês entendam melhor sobre o assunto que estamos estudando, variáveis e constantes e os tipos, os seus tipos, eu criei esse simulador aqui chamado gavetas como memória RAM. A gente fazendo uma analogia de gavetas, e cada gaveta possui um tipo, e dentro dessas gavetas possuem os dados daquele tipo. Temos aqui um console para declararmos comandos em Portugal, que é uma linguagem em português, para podermos estudar em português. Temos o botão executar código e iniciar sistema. Temos um console de interação para ter um acompanhamento. Aqui embaixo, a gente tem, eu estou simulando aqui, um módulo de memória RAM físico real, com 8 blocos. Tem os endereços aqui, ó, de memória, como se fosse na vida real, o valor e o tipo da variável, tá? Nós vamos utilizar
uma variável ou uma constante. Vamos começar aqui pela constante. Vou declarar aqui uma constante do tipo real, com o nome pi, que vai ser atribuído a ele 3,14, que é o valor de pi. Então, aqui é uma constante do tipo real, que é o tipo de número quebrado, né? O número fracionário. O nome pi, o símbolo de igual, como vimos na aula, o símbolo de igual é o símbolo de atribuição do valor, atribuir 3,14 à constante π. Lembrando que a constante ela não muda, o valor não muda ao longo da execução do algoritmo do programa. Vamos executar o código. Alocado espaço 0.0x2000 no espaço de memória com endereço 0x2000 para a constante real chamado π. Como vocês podem perceber, o nome π, valor 3,14, tem um cadeado aqui representando que esse espaço de memória está travado ao longo da execução do algoritmo, não pode ser mudado esse valor, do tipo real, que é um número fracionário. Vamos agora incluir uma variável do tipo inteiro, chamada idade, e vai receber, que vai ser atribuído a ele 38. Vamos simular uma idade de 38 anos. Vamos executar o código. Então, foi alocado no espaço de memória 0x2004 para a variável inteiro, do tipo inteiro. Lembrando que o tipo inteiro é para números negativos e positivos, com o nome idade. Então, está aqui, ó, tipo inteiro, idade 38, e é uma variável. Lembrando, a variável é um espaço na memória que pode variar, ela pode variar o seu valor ao longo da execução do algoritmo. Bom, pessoal, vamos iniciar agora uma prática aqui pelo Portugal Studio, que é um software que utiliza a linguagem de programação, que foi criado no interpretador, que é uma linguagem de programação chamada Portugal, em português, essa linguagem de programação, de forma que a gente possa estudar em português para fixar melhor, entender melhor a lógica. Bom, esse programa que está escrito aqui, a gente vai verificar se a pessoa é maior de idade, maior de 18 anos. Já temos aqui o bloco de início e fim do nosso programa, do nosso algoritmo. Vamos digitando os códigos e vocês vão acompanhando. O link do download desse programa, o Portugal Studio, está na descrição. Vamos iniciar aqui a declaração da variável idade do tipo inteiro. Inteiro, idade. O comando de saída, escreva. O comando de saída, escreva. Ele serve para exibir na tela caracteres, palavras, entre parênteses e aspas duplas aqui. Eu vou digitar nossa idade, solicitando a idade do usuário. Vou digitar o comando de entrada leia. O comando de entrada leia, ele recebe o comando dado pelo usuário no teclado. Se eu digitar aqui 38, ele vai atribuir à variável idade do tipo inteiro o valor 38. Vamos criar uma estrutura de decisão, que é o se não, if else, famoso if else, e a gente vai ter uma estrutura de decisão para fazer desvio, para ter uma decisão do software. No algoritmo, se você colocar a idade maior ou igual que 18, entra nesse bloco aqui, ó. Se não, entra no próximo bloco. Então, vamos escrever no primeiro. Se for verdadeiro, vai digitar você é maior de idade. E se for falso,
vai escrever você é menor de idade. Então, esse comando se não, ele coloca uma expressão aqui, ó, idade for maior ou igual a 18, vem para esse bloco, sendo verdadeiro o primeiro bloco. Você é maior de idade. Se não, se você digitou, por exemplo, 15 anos, ele vem para o segundo bloco e mostra você a menor idade e fecha o programa, o algoritmo. Vamos executar agora para vocês entenderem. Apareceu aqui, ó, escreva qual a sua idade, como colocamos aqui, ó, escreva qual a sua idade. Ele está esperando o usuário digitar a idade. Eu vou digitar aqui 38 e apertar Enter. Então, ele mostrou você a maior de idade. E foi a expressão verdadeira, veio para o primeiro bloco. Vamos testar agora, colocando uma idade menor, 15 anos. Vai você a menor de idade. Entrou no segundo bloco. Vamos agora verificar a execução do programa passo a passo para vocês poderem visualizar o que acontece na atribuição do valor dentro da variável, que é o espaço dentro da memória. Vou adicionar a variável idade aqui, vou começar a executar o programa do início, e ele faz uma marcação aqui, ó, fica com essa linha aqui marcada, mostrando qual o passo do programa que está sendo executado nesse momento. Nesse momento aqui, a declaração da variável idade passou para escreva qual a sua idade. Então, ele mostrou aqui, ó, está executado, qual a sua idade. Ele agora está na linha leia a idade, ele está esperando qual o valor. Se vocês perceberem aqui, ó, a variável idade foi atribuído o valor 38, esse valor que a gente digitou no console. Então, Enter foi atribuído 38 a essa variável. Ele agora está na linha 15, que é dentro da estrutura de decisão, e ele fez já a expressão idade, se a idade for maior que 18, então ele já veio para o primeiro bloco para escrever você é maior de idade. Então foi escrito você é maior de idade e o algoritmo está funcionando corretamente. Agora quero testar se você realmente entendeu o assunto. Nos comentários, escreva qual o tipo da informação 3,5, qual o tipo da informação Maria, palavra Maria, e qual é a diferença entre uma variável e uma constante. Se você acertar, já está começando a construir a base necessária para os próximos passos da lógica de programação. Programar não começa digitando código. Comece entendendo os dados, organizando as informações e aprendendo a expressar o seu raciocínio de maneira correta. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor lógica de programação, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue comigo para os próximos capítulos. Até o próximo vídeo.